Fala mulherada, começando o Fala Mulher hoje com mais uma história de sucesso. Não tem como falar de digital influencer em Barretos sem falar da Camila Tavares. Ela começou como colunista social há 15 anos. Gente, ela tinha só 16 anos de idade. Então é um exemplo para você que está aí desacreditada do seu trabalho para começar agora. Essa entrevista especial você pode ver também no nosso canal no YouTube. Então vai lá, inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixa seu like no vídeo preferido. A entrevista você confere depois da vinheta. Bom, então estamos recebendo hoje a Camila Tavares, que vai contar toda a sua história pra gente aqui no Fala Mulher. Cá, obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Fá, eu que agradeço, acompanho o seu programa e para mim é um privilégio estar aqui compartilhando um pouco da minha história para essa mulher que também tem muita história para contar. Fico muito feliz, obrigada. Ok, vamos já começar falando que sua história não começou aqui, né? Não começou ontem, não foi ano passado, são 15 anos de história. São 15 anos, Fá, de trajetória, de eu fazendo aquilo que eu gosto e eu sempre coloquei na minha cabeça que eu queria ser colunista social. Então, quando eu tinha ali meus 15, meus 16 anos, eu comecei atrás para eu obter aquele sonho. Enquanto eu não consegui alcançar, eu não sosseguei. Na hora que eu consegui, aí dali pra frente eu nunca mais parei. E como que foi esse processo até você conseguir a coluna social? Fá, primeiro eu trabalhei no Jornal Diário, lá eu cobria tanto um plantão policial, um programa de esporte, trabalhava na rádio, só que ali eu já dizia que eu queria ter uma coluna social. E na época eles falavam, olha, não tem espaço para você aqui. E nisso eu estava no meu segundo colegial. Então, na hora, entre o segundo e o terceiro colegial, aí eu optei em sair do jornal para eu estudar, para começar a preparar para o terceiro colegial para fazer vestibular. E aí, como eu sabia que ali não tinha espaço, porque já tinham dois colunistas sociais, tinha a Dona Maria Badia, tinha o Fernando Carvalho, que eram pessoas super conceituadas, né, no colunismo social daqui de Barretos. E aí foi onde eu continuei buscando. Aí eu tive a oportunidade de conhecer a Cristina Prata e foi através da Cristina Prata que ela abriu as portas para mim. Eu comecei escrevendo na coluna do filho dela e aí ela me questionava, mas por que você não tem uma coluna sua? E eu pensava comigo, é impossível, né? O seu filho tem porque você é mãe dele, né? Eu não tenho ninguém da comunicação para me levar para o jornal. Não, imagina, vai lá, conversa com o Sr. Abdala. Eu, conversar com o Sr. Abdala, mas eu não conheço ele. Não, vai lá. Aí pronto, fui, conversei com ele, aí o Sr. Abdala abriu as portas para mim, minha família me apoiou muito, me ajudou muito, porque no começo eu precisei do apoio da minha família. E logo que eu comecei, eu fui muito bem recebida aqui em Barretos com a coluna social. Ai, que bacana. Então, gente, você viu que começou cedo? Tinha o quê? Uns 16 anos? Tinha 16 anos, Fá. E aí depois eu mudei para Ribeirão Preto, eu comecei a fazer jornalismo e lá eu precisei parar um tempo com a coluna social, porque na época não tinha internet como a gente tem hoje. Hoje eu tô viajando, eu faço a coluna da onde eu estou. De onde você estiver. Da onde eu estiver e na época não tinha. E aí em Ribeirão eu trabalhava na televisão, já tive a oportunidade de entrevistar o Neymar no programa que eu trabalhava. E só que eu via que faltava um vazio em mim, que o que me preenchia mesmo, o que me completava era a coluna social. E aí foi então onde eu resolvi voltar para Barretos, tranquei minha faculdade de jornalismo e aí foi onde eu fiz direito. Comecei o direito, aí eu retomei com a coluna social. Que bacana. E quando que aconteceu a Camila Digital Influencer? Fá, aconteceu muito naturalmente, porque as empresas começaram a exigir de mim. Conforme as coisas iam acontecendo, as mídias iam se evoluindo, as empresas cobravam de mim uma atualização. E elas queriam sempre que eu estivesse à frente da empresa delas. Então, na época, tinha o Facebook, e depois, quando veio o Instagram, eu olhava muito as digitais influencers de fora,
brasileiras, as internacionais. Até minha mãe comentava, mas o que é isso, esse tal de Instagram? Porque pra gente era tudo muito novo, né? O Instagram era um pouco mais resistente. E aí eu comecei atualizando as mídias das empresas. Então uma empresa me contratava, eu atualizava o Instagram dela. Aí ela olhava assim pra mim, tá bom, Camila, mas meus clientes já me conhecem. Eu quero agora que o seu público passa a me conhecer. Entendi. Só que no começo, foi muito difícil. Eu tive, assim, pessoas muito próximas a mim fazendo eu desistir. Fazendo com que eu tentasse desistir. Na hora, os primeiros vídeos, larga a mão de ser brega. Nossa, como você é ridícula. Gente, eu olhava aquilo, assim, eu já desanimava, sabe? Eu já ficava super triste. Aí eu dava um passo pra trás. Só que quando começou a ficar sério mesmo, que as empresas começaram a pedir, eu falei, bom, então agora o negócio não é mais comigo, agora o negócio é profissional. Então a partir de agora podem falar o que quiser, como toda profissão alguém vai falar, eu não dou mais um passo para trás. A partir do momento que eu decidi tocar em frente, agora eu não olho para trás, eu olho só para frente. Você parou de olhar para a opinião dos outros, que é o que a gente tem que fazer, né, Cá? Se a gente for se preocupar com o que as pessoas comentam, com o que as pessoas falam, a gente não faz nada. E o que eu aprendi é assim, claro, a gente tem que ter muito respeito e muita educação. Então, conversar com respeito, ninguém é obrigado a gostar da gente, mas também a gente tem educação, né? Então, com educação, com classe, eu sempre respeito muito bem. Sua opinião é essa, você não gosta de mim? Cada pessoa tem um motivo, né? Então, eu respeito e deixo falar. Às vezes, claro, eu sempre me preocupei, assim, desde que eu tinha 15, 16 anos, eu tinha uma postura perante apagar a sociedade, sabe? Eu tinha que sempre me comportar nos eventos. Então, assim, eu falava, bom, eu não tô fazendo nada demais. O que às vezes, o que falam de mim pode ser por ciúmes, pode ser por inveja. Às vezes a pessoa que não tem coragem de fazer ela mesma e vai te desencorajar para falar assim, ó, eu não consigo, então ela também não vai conseguir. Exatamente, e a gente não pode dar brecha a esses comentários. A gente tem que acreditar mesmo nos nossos sonhos e seguir em frente. E 2021 você virou a rainha da live. Como é que foi essa história? Eu virei, gente, hoje eu tenho mesmo só que agradecer a Deus, porque eu falo que eu me encontrei. E cada vez, porque a gente tem que, porque a gente faz isso, né, o dia inteiro. Então a gente tem que amar mesmo o que faz. Ontem mesmo eu vi uma entrevista de um médico, ele comentando que ele trabalha 14, 15 horas por dia. Parei para fazer as contas, eu falei, também tô trabalhando 14 horas por dia, começa às 8 horas da noite, eu tô finalizando meu dia 11 horas da noite. Então, começou em abril, eu recebi o primeiro convite. Na verdade, eu já tinha recebido outros convites, eu ficava um pouco resistente, porque é o seguinte, tudo a gente tem que pensar e tem que planejar. Não adianta, assim, você chegar em mim que, eu quero que você faça tal coisa. Primeiro eu vou ver se há a possibilidade daquilo acontecer, porque a responsabilidade por cima de mim, por trás de mim, é muito grande. É a sua imagem, a minha imagem, é o meu nome, é a credibilidade, porque eu represento uma empresa. E aí eu fui muito resistente no começo, até que surgiu a oportunidade na Páscoa. A primeira live que eu fiz foi na Cacau Show e foi um sucesso. E eu recebi muito apoio, eu recebi muitos comentários, muitos feedbacks positivos. E aí então os convites começaram a surgir. Hoje nós estamos no comecinho de julho, a minha agenda já está lotada de julho. Agora agosto já começaram a aparecer agenda já bloqueada para o mês de agosto. Que bacana. E isso, resultado assim, do seu estudo, como você disse, não aceitei de cara, fui estudar, fui pensar, fui analisar, porque a gente também não pode agir por impulso, né? Exatamente, Fá, porque o que dá vontade mesmo é de você pegar, vamos fazer. Porque todo mundo quer o resultado assim, na hora. Mas não, às vezes é necessário dar um passinho para trás, fazer um planejamento, estudar, entender o que o cliente quer, né? E aí depois passar a resposta para o público. Cá, eu queria encerrar nossa entrevista pedindo para você deixar uma mensagem para aquela mulher que está assistindo a gente, que está um pouco desmotivada, que encontrou, assim como você, assim como eu também encontrei na minha vida, gente para desencorajar. Então, essa palavra de encorajamento, de empoderamento para essa mulher acreditar nela mesma, no potencial dela e seguir em frente.
Bom, gente, acredite primeiro nos sonhos que você tem e saiba que, acima de tudo, tem um Deus que cuida, que abençoa, que ilumina e que abre as portas. Então, se para você aí, independente de qual fase você esteja na sua vida, independente de qual fase você está, siga em frente, não se preocupe com a opinião, com o pensamento das outras pessoas, porque independente se a gente fizer ou se a gente não fizer, as pessoas vão comentar. Então, é melhor que as pessoas comentem com a gente fazendo. Então, sabe aquele sonho que você tem? Aproveita o dia de hoje, começa já a colocar ele em prática e lembre-se sempre, nunca é tarde para começar. Oi pessoal, olha aqui onde eu tô hoje, no meio da minha horta, para falar para vocês no programa Fala Mulher uma dica de como deixar as tuas hortaliças assim, ó, verdinha. Aqui no caso é um hortelã, mas eu tenho outras ervas também. Toda vez que você cozinha algum legume, essa água que você cozinhou, inclusive a água que você cozinha os ovos, você deixa ela esfriar e rega as suas plantas, o seu jardim. Não precisa necessariamente ser as hortaliças apenas, mas até qualquer outra planta, e você vai ver a diferença que faz na cara desse alimento. Esse aqui é um hortelã delicioso, fresquinho, que a gente usa muito no Samaiô. A gente usa várias ervas lá e uma delas, muitas delas a gente traz aqui da nossa casa, da nossa horta. E é muito legal isso. Então aprenda com a gente no programa Fala Mulher da minha querida amiga Fabíola Correia. Beijo, gente!